Olá, jovens. Como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje nós vamos ter um momento bem especial. A gente vai falar um pouquinho sobre uma aula que tem muito a ver com tudo que nós precisamos, né, fazer e que nos ajuda a entender, talvez, né, o propósito muito especial e sagrado de poder compartilhar o Evangelho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós vamos falar, né, um pouco sobre compartilhar o evangelho por meio do amor cristão. Essa é uma mensagem bem interessante porque ela vai nos ajudar a entender a importância e o propósito, né, pelo qual nós devemos compartilhar o evangelho. Eu colocar essas imagens aqui porque essa aula do dia 17 de outubro, ela é justamente o dia em que eu entrei no centro de treinamento missionário, há cerca de 28 anos atrás, por tempo. E aqui são algumas imagens de quando eu fui também um missionário. Para mim é uma data muito especial porque eu relembro, né, quando eu deixei a minha família e iniciei então a minha missão e foram realmente 2 anos muito especiais, 2 anos assim que mudaram minha vida, que me trouxeram uma compreensão maior do Evangelho, que me ajudou a me desenvolver, a falar em público, a me comunicar com as pessoas, a lidar com pessoas com culturas e tradições diferentes, né? Me ajudou a aprender e a ter inteligência financeira, a conseguir administrar uma casa, administrar os recursos em si, né? Me ajudou muito a ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor e, acima de tudo, né, me ajudou a conhecer mais o meu Salvador Jesus Cristo. Então, assim, a missão realmente foi uma época muito especial para mim. Eu queria, assim, prestar meu testemunho para vocês que eu não sei do que seria a minha vida sem esses 2 anos. Eu realmente fui treinado pelo Senhor e todo missionário, toda missionária que vai para a missão tem esse privilégio, né, de sentir-se mais perto do Senhor, de ajudar as pessoas. Então, queria iniciar, essa é uma das perguntas que a gente vai estar, que vocês vão depois responder ao final. Embora existam muitos motivos para servir ao próximo, quais são os motivos mais prováveis de nos ajudar a nos tornarmos semelhantes ao Salvador? E por quê? Né? Veja que nessa gravura a gente vê jovens que estão servindo. E qual seria, né? Claro, a gente tem muitos motivos, eles têm talvez muitos motivos para ajudar quem eles estão ajudando. Mas assim, embora existam muitos motivos, quais são os motivos mais prováveis que nos ajudam, né, a nos tornar mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo quando nós servimos? E por quê? Então, eu queria ouvir de vocês, queria que vocês pudessem registrar, né, esse seus sentimentos, seus pensamentos sobre isso, né? Que embora existam muitos motivos para servir ao próximo, quais são os motivos mais prováveis que nos ajudam, né, a nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo? E por quê? Também lanço uma outra pergunta para vocês, que seria justamente isso aqui, né? Quais são alguns motivos pelos quais alguém pode escolher compartilhar o evangelho com um amigo ou até mesmo escolher servir missão de tempo integral? Se vocês já tiveram uma experiência compartilhando o evangelho, né? Ou mesmo se ainda não tiveram, mas podem imaginar, né? O que faria? Que motivo levaria alguém a compartilhar o evangelho com as pessoas e até mesmo servir uma missão de tempo integral? Por que você serviria uma missão de tempo integral? E são ponderações muito importantes, porque podem nos ajudar a realmente entender cada vez mais, né, o porquê que eu tenho esse privilégio de compartilhar o Evangelho. O que é que me motiva a fazer isso? Se eu já fiz. E se eu não fiz ainda, o que é que me motivaria, né, a compartilhar o Evangelho com outra pessoa? Eu queria compartilhar com vocês algumas escrituras que mostram, né, o motivo por que Deus ele está disposto a nos servir, a nos ajudar.
primeira delas fica em João 3, 16 a 17. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Percebam que o que motivou, né, nosso Pai Celestial a enviar o Salvador Jesus Cristo a essa terra foi o amor dele por cada um de nós. Amou o mundo de tal maneira que permitiu que seu Filho unigênito viesse à terra, né, e aí pudesse então nos preparar, nos proporcionar, na verdade, né, a oportunidade de ter a vida eterna, de não perecer, mas ter a vida eterna. Isso vai dependendo, claro, das nossas escolhas e de aproveitar, né, o sacrifício expiatório que Cristo fez por cada um de nós. A outra escritura fica lá em João também, João 15, 12 a 13. Diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, essas palavras do Salvador Jesus Cristo são muito significativas, né? E demonstram que o amor, tanto do Pai Celestial como do Salvador Jesus Cristo, foram os grandes motivadores para que eles pudessem, então, fazer tudo o que fizeram e tudo que fazem por nós. Eles nos amam profundamente. E aí, ó, eu tenho em Coríntios 18, 10 a 11, que também mostra a visão que eles têm de cada um de nós. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor vosso Redentor sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. Então, percebam que realmente Deus ele tem um amor profundo, profundo, né, por cada um de nós. E o Salvador também. Eles veem cada alma com um grande valor, um valor tão especial e tão sublime que permitiu que o Filho de Deus, né, viesse a essa terra e pudesse então pagar por nossos pecados e descer abaixo de todas as coisas, sofrer tudo que ele sofreu, porque eles sabiam o amor que, que tinham, né, por cada um de nós e, acima de tudo, o valor que cada alma tem à vista deles. Queria passar agora um vídeo para vocês, muito especial, e que vocês pudessem prestar bastante atenção nas palavras do Salvador dirigidas a Pedro. Vou pescar. Também nós vamos contigo. Filhos! Tendes alguma coisa de comer? Lançai a rede para o lado direito do barco
E achareis. É o Senhor. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Vinde, jantai. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. Senhor, e que será deste? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, algumas, algumas situações são bem interessantes nessa história, né? Primeiro, a gente percebe que os apóstolos, então, voltaram a fazer o que eles sabiam fazer. Era logo após a crucificação do Salvador, eles eram um grupo de pescadores, assim chamados como discípulos de Cristo, e eles, nesse momento, estavam, né, talvez amedrontados, confusos, e tinha uma tarefa muito grande, né, que era dar sequência no ministério do Salvador Jesus Cristo. O que que eles fazem, então? Pedro, então, volta para fazer aquilo que ele sabia fazer, que era pescar. O Salvador, então, se apresenta diante deles, como já fizera em outro momento, indica o local onde eles tinham que jogar rede,
Eles pescam vários peixes, depois reconhecem, e Pedro nem espera o barco chegar, ele já se joga ao mar e vai até, né, o Salvador. E queria que a gente pudesse ponderar, né, sobre o seguinte questionamento, né? O que você aprendeu com a maneira como Jesus queria que Pedro demonstrasse o seu amor? Ele faz três perguntas, né? Ou a mesma pergunta a Pedro por três vezes. O que é que nós aprendemos? Como é que o Salvador queria que Pedro demonstrasse o amor dele? O que o Salvador queria que Pedro fizesse para que realmente ficasse evidente que ele o amava? Como é que ele demonstraria esse amor? E daí, ó, eu queria que a gente pudesse, o Ada Holland, ele faz como se fosse uma releitura desse diálogo entre Pedro e o Salvador Jesus Cristo ressurreto. E ele traz algumas observações bem importantes sobre aquele momento. Ele diz o seguinte: ao que Jesus respondeu, e novamente reconheço a liberdade que tomo, talvez dizendo algo assim: Pedro, então por que você está aqui? Por que voltou a esta mesma praia, junto às mesmas redes, tendo esta mesma conversa? Não era óbvio naquela época, não é óbvio agora, que se eu quiser peixe, posso conseguir peixes? Nas duas oportunidades, o Salvador ele indica, né, onde os peixes estavam. O que realmente preciso, Pedro, são discípulos. E preciso deles para sempre. Preciso de alguém para apacentar minhas ovelhas e para salvar meus cordeiros. Preciso de alguém para pregar meu evangelho e defender a minha fé. Preciso de alguém que me ame de verdade e que ame o que nosso Pai Celestial me comissionou a fazer. Então, naquele momento, quando a Roland fazendo, né, essa interpretação e tomando a liberdade de descrever aquele diálogo, ele diz que o que o Salvador queria dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, eu não quero que você venha aqui pescar peixes. Eu te chamei para que você pudesse apacentar minhas ovelhas, salvar meus cordeiros. Eu te chamei para pregar meu evangelho e defender minha fé. E aí ele traz uma constatação também que é muito poderosa. O Ade Holland, achar que pode ser sério, o Ade Holland diz o seguinte: não podemos desistir nem recuar. Depois do encontro com o Filho vivo do Deus vivo, nada jamais será como antes. A crucificação, a expiação e a ressurreição de Jesus Cristo assinalaram o início da vida cristã, não o seu fim. Foi essa verdade, essa realidade, que permitiu que um punhado de pescadores galileus, que voltaram a ser apóstolos sem uma só sinagoga ou uma única espada, deixassem suas redes uma segunda vez e partissem para moldar a história do mundo no qual agora vivemos. Então, esses apóstolos, então, ouviram esse convite do Salvador e partiram ao mundo para realmente apacentar as ovelhas, cuidar dos cordeiros. Então, dado o amor que Deus, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo dispensaram a todos nós, isso é com certeza um grande motivador para que nós tenhamos o desejo também de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, de seguir o mesmo conselho, a mesma orientação que ele deu aos seus apóstolos. Nós também podemos e devemos fazer isso. O profeta Joseph Smith diz o seguinte: o amor é uma das principais características de Deus e deve ser manifestado por todos aqueles que desejam ser filhos de Deus. Um homem cheio de amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Um exemplo muito claro disso está em dois momentos muito distintos assim do livro de Mormon, mas que nos ajudam a entender a motivação do amor.
Primeiro, a gente pode ver lá Enos, né? Enos, ele ora por si, no momento que ele obtém a salvação e a certeza, ele começa a orar pela sua família, pelo seu povo, pelos lamanitas. Então, realmente, alguém que consegue entender e sentir o amor de Deus e ser cheio desse amor, nunca vai se contentar em abençoar apenas a si, abençoar apenas a sua família, mas ele vai se contentar também em abençoar tantas pessoas quanto for possível. Um outro exemplo está aqui, que são os filhos de Mosias. E é bem interessante que os filhos de Mosias, depois de perseguir a igreja, depois de se converter ao evangelho, eles sentiram que eles não podiam reter aquele conhecimento só para eles. E lá em Mosias 28:1 fala o seguinte: ora, aconteceu que depois de que os filhos de Mosias fizeram todas essas coisas, reuniram um pequeno grupo e voltaram para junto de seu pai, o rei, e pediram-lhe que lhes concedesse licença para subirem juntamente com os que haviam escolhido a terra de Nefe, para pregarem as coisas que haviam ouvido e comunicarem a palavra de Deus a seus irmãos, os lamanitas, para que talvez pudessem levar-lhes o conhecimento do Senhor, seu Deus, e convencê-los das iniquidades de seus pais, e para que talvez aplacassem seu ódio para com os nefitas, a fim de que também fossem levados a regozijar-se no Senhor seu Deus, se tornassem amigáveis uns com os outros e não houvessem mais contendas em toda a terra que o Senhor seu Deus lhes dera. Ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Então percebam que eles estavam assim tão cheios de amor que eles não podiam suportar a ideia de que uma alma humana se perdesse, né? Então, assim, por conta disso, eles estavam até mesmo dispostos a ir e pregar o evangelho a seus maiores inimigos. E daí, ó, é muito importante que a gente também veja as palavras do presidente Oaks, né? Presidente, né, do Colo dos Doze Apóstolos, atualmente. Então, o presidente Oaks, ele diz o seguinte: graças ao nosso testemunho da veracidade e da importância do evangelho restaurado, compreendemos o valor daquilo que nos foi dado. Devido ao nosso amor a Deus e ao nosso próximo, adquirimos o desejo de compartilhar essa grande dádiva com todos. Os missionários mais eficazes, tanto membros quanto de tempo integral, sempre agem por amor. Então, percebam que o amor sempre vai ser o motivador. O amor motivou que Deus enviasse seu Filho Jesus Cristo. O amor motivou que Jesus Cristo expiasse por nossos pecados e nos oferecesse a dádiva da salvação. O amor também deve nos motivar a partilhar os ensinamentos da vida do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, seja como um membro em casa, seja como um missionário de tempo integral. Então, gostaria que nós pudéssemos, então, ponderar sobre as perguntas que foram colocadas, as 3 perguntas que fizemos ao longo da aula, e que nós também pudéssemos desenvolver, né, através desta aula e do amor que experimentamos por parte do nosso Pai Celestial, o desejo de compartilhar o Evangelho com nossos irmãos, o desejo de sair em missão e compartilhar o Evangelho com pessoas que vocês não vão conhecer ainda, não conhecem ainda, mas que vão nutrir por essas pessoas um amor profundo. Eu tenho um amor muito, muito especial por cada pessoa que eu ensinei, por cada pessoa que eu pude ajudar. E sei que valeu muito a pena deixar a minha vida, a minha família, meus estudos, as pessoas com quem eu amava, para amar pessoas que eu ainda não conhecia, mas que quando eu conheci, eu as amei e pude compartilhar com elas algo que é muito precioso para mim, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja também muito precioso para vocês, que vocês consigam partilhar com seus amigos, na escola, com seus familiares, com seus vizinhos e também servindo uma missão. O Senhor está ávido por se aproximar de vocês e por trabalhar junto com vocês numa missão de tempo integral ou numa missão de serviço. Saibam que vocês terão o privilégio de servir as pessoas e ajudá-las a se aproximarem do Salvador. E, consequentemente, nós também nos aproximamos do Salvador. Sei que ele vive
e que é, de fato, importante ter esse amor cristão para compartilhar o Evangelho, refletir esse amor que ele derramou sobre nós de uma forma assim muito preciosa, tanto que não poupou esforços para realmente fazer com que esse amor chegasse aos nossos corações e nós pudéssemos, então, através do seu sacrifício, do seu esforço, um dia retornar à presença de Deus e experimentar e viver esse pleno amor. Deus vive, Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele é, com certeza, o autor e aperfeiçoador de nossa fé. E espera que a nossa fé e o seu amor possam nos motivar a levar o Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus Cristo. Amém.